Bom, pessoal, aqui eu estou hoje com a Brenda aqui, vamos conversar um pouco sobre toda essa questão de carreira Cisco, não só Cisco, mas também dentro da área de redes. Ela é uma profissional aí recém-formada, recém-habilitada nessa parte de Cisco também, então já vou deixar ela se apresentar um pouco aqui e falar um pouco sobre ela, quem ela é no Instagram e o que ela tem feito aí pelas bandas de cá, né? Seja bem-vinda. Obrigada. Oi, pessoal. Eu sou a Brenda. Como o Wesley disse, eu sou recém-formada, né? Estou atuando na área de redes aí há 1 ano como estagiária. Tirei a minha certificação CCNA recentemente. Tenho um Instagram também, onde eu falo um pouquinho, né, da minha rotina de estudos, de questões de redes, basicamente. Eu arrisco em alguns outros assuntos de programação também, mas mais por hobby. Brandinha Tech, para quem quiser seguir lá também. E é isso. Pessoal, sigam ela porque ela sempre está falando sobre um pouco de redes lá, também algumas outras coisas. E também vamos dar uma força para ela, que ela está aqui, né, com a gente nessa live improvisada, pode-se dizer assim. Mas sigam ela lá, com certeza os canais dela aqui vão estar todos na descrição. Deem essa força para ela lá e vamos encher o direct dela de mensagens sobre Cisco. Bom, recentemente você foi a prova do CCNA, né? Queria que você contasse um pouco pra gente como que foi a sua experiência, se foi traumatizante, não foi. Sei que recentemente você passou, a gente já conversou um pouco sobre isso. Não foi a primeira tentativa. Queria que você falasse um pouco sobre essa trajetória sua, como é que foi o obstáculo em si que foi essa prova. Então conta pra gente aí mais ou menos a sua trajetória. Vamos lá. Eu tentei, né, o CCNA 2 vezes anteriores a essa, né? Foi basicamente, eu consegui um estágio na área de redes. Até então eu estava no começo da faculdade, não tinha muita noção do que eu ia seguir. E consegui esse estágio e aquela coisa, foi amor à primeira vista. Eu comecei a estagiar, comecei a aprender um pouco mais e gostei do que eu estava fazendo. E aí meu chefe, né, na época chegou com a proposta de prestar o CCNA, estudar para eu conseguir entender, né? Porque eu não sabia nada. Eu entrei na empresa sem saber nada. Então, o CCNA, além de, né, ser a certificação, ajudar aí na carreira e tudo mais, ele foi para mim uma porta de entrada no universo de redes, basicamente. Foi onde eu aprendi os conceitos básicos, o que é um equipamento, como que eu faço uma divisão de subrede ali, como que eu acesso um equipamento via SSH, toda aquela coisa básica eu aprendi através, né, dos meus estudos para o CCNA. Então eu comecei a me preparar, acho que há 1 ano e meio, mais ou menos. Prestei o CCNA logo que eu comecei, né? A empresa, ela bancou para mim as provas, né? Pagou, então, o que ajudou bastante, né? Porque é uma prova financeiramente um pouquinho pesada. Então, eu fiz mais para eu entender a mecânica da prova, como que funcionava, né? Nunca tinha feito uma prova de certificação. E assim, foi aquele desastre, né? Não sabia nada, não tinha noção nenhuma, inglês péssimo, mas o susto valeu a pena, né? Consegui entender melhor. Prestei uma segunda vez, mas ainda não tinha 100% de conhecimento de tudo que a prova abrangia até hoje, né? Não tenho 100% do conhecimento, mas com o tempo fui melhorando, fui me aperfeiçoando em algumas coisas. E aí, na terceira tentativa, consegui o tão sonhado CCNA. Parabéns. É uma jornada um tanto difícil, pode-se dizer assim, né? Quando eu fiz a minha prova, eu sei que, tipo, brincando, eu falo que foram 30 dias, mas, claro, eu tinha experiência prévia, né? Então, foi trabalhando com isso desde 2010, praticamente. Até 2014 eu resolvi tirar 30 dias de férias, fazer a loucura de fazer um curso de 1 semana, estudar e fazer a prova. Então, mas eu tinha essa vivência, pelo menos. Então, as nossas duas jornadas, né, foram um pouco diferentes. Então, facilita bastante, mas ainda assim não é tão simples, né? Porque o que a gente vê no dia a dia, a gente brinca aqui, brinca ali e tal, mas
tem algumas coisas muito pertinentes, de, por exemplo, modelo OSI, todas essas coisas assim que a gente tem que estudar para a prova e que a gente não vê todo dia. A gente para ver, às vezes, num troubleshooting, alguma coisa do tipo, que aí a gente tem que ver uma coisa um pouquinho mais afiada, um pouquinho mais afinada lá dentro. Aí, fora isso, tipo, o que a gente pega mais do dia a dia mesmo é comandos. Você já grava os comandos mais facilmente, você já sabe mais ou menos o que você tem que fazer. Aquela questão de terminal, tipo, terminal de modo user, modo de configuração, essas coisas você já está mais acostumado. Mas fora isso, não tem muito o que fazer. Você tem que realmente sentar e estudar. Não tem muito o que fazer. Então, realmente, é uma prova difícil. A sorte sua realmente foi que a empresa assumiu o custo, né? Porque isso já facilita muito. Porque, tudo bem, a gente ainda tem o peso. Poxa, eu tô sendo um peso para a empresa, né? Se eu não passar nessa prova, meu chefe vai ficar, né? Mas eu acho que, pelo menos no meu caso, a pressão foi, cara, $295. Se eu não passar, eu tenho que pagar de novo $295. Na época, se eu não me engano, eu fiz... O dólar ainda era bem baixo, pode-se assim dizer. Eu acho que era 3 e pouco, R$4 no máximo. Nossa. Mas eu acho que fazer hoje com dólar R$5 eu não teria tanta coragem. A minha sorte ainda, para a empresa, é que eu tive um desconto, né? A gente vai falar um pouquinho depois, mas eu tive um bom desconto por conta de um curso que eu fiz, e isso baixou a prova para metade do preço, que ainda foi caro quando convertido em real, né? Mas já foi de grande ajuda. Bom, eu vou te fazer umas perguntinhas, então, aqui, que a gente colheu lá no Instagram, algumas perguntas que o pessoal participou lá na caixinha. Então, vamos lá. Vamos pela pergunta mais difícil. Qual foi a metodologia de estudo? Como que você se organizou para estudar? Você só se baseou por curso ou você ia no blueprint da prova e, não, vou estudar esse tópico? Como é que foi para você isso, essa organização? Bom, vamos lá. Eu dividi o meu processo de estudos, né, em algumas etapas. Então, eu tive até a minha segunda tentativa, que foi um processo de estudo, e da terceira em diante foi outro. Por quê? Porque no meu período ali de 1 ano, que foram as minhas 2 primeiras tentativas, eu não tinha conhecimento nenhum. Então, ali eu realmente me aprofundei no teórico. Fui entender todos os conceitos de redes, modelo OSI, modelo TCP/IP, todas aquelas coisas, né, realmente mais básicas, como que eu vou acessar um equipamento, quais são as partes ali de um switch, quais são as partes de um roteador, ver imagens, né, para ver a parte física, a parte de hardware ali. Então, acho que por conta disso, eu até não consegui passar, porque eu não tinha muito conhecimento e eu também não tinha aqueles insights que você tem quando você tem um pouco da prática. Então, ali a partir da minha segunda prova, eu comecei a pesquisar alguns cursos, né, que misturavam teoria e prática, e a Cisco também tem um recurso que é o Packet Tracer, né, que você consegue subir topologias ali, para treinar comandos, né, para entender o funcionamento ali dos protocolos e tudo mais. Então, eu me organizei assim. Então, foi 1 ano de estudo absolutamente teórico, e depois disso, eu fiz um curso pela Udemy, né, que foram, se eu não me engano, eu demorei uns 2 meses para conseguir fazer ele. Primeiro eu só assisti, antes de colocar qualquer coisa em prática. E aí, quando eu ia para a prática, me surgiu uma oportunidade. A Cisco, na época 6 meses atrás, estava com um projeto, né, que foi o Girls Power Tech, que foi um curso voltado a inserir mais mulheres, né, no mercado de TI, mais especificamente na parte de redes. Então, o que a Cisco fez? Ela disponibilizou o curso oficial dela para a gente poder estudar, entender melhor. E ao final desse curso, né, quem conseguisse cumprir direitinho, ganhava esse desconto que eu citei. Então, a gente tinha todo o material teórico da Cisco ali, e a gente tinha aula, se eu não me engano, 2 vezes por semana, com o professor, tirando dúvidas, fazendo labs com a gente. E isso, assim, foi fundamental
porque foi onde eu tive as duas partes ali, tanto a parte teórica quanto a parte prática, né? A gente ia fazendo junto com o professor ali, ficava muito mais claro. Então, eu terminei esse curso, estava ali com o meu desconto, eu tinha, se eu não me engano, 3 meses para tirar essa segunda certificação, né? Para poder usar o desconto. Então, eu fiz assim, bom, agora eu vou refazer aquele outro curso lá da Udemy, vou acelerar e vou pegar 2 semanas, eu vou estudar o teórico e vou ir anotando tudo que eu entendi, o que eu preciso melhorar, e depois eu vou fazer o prático, né, a parte prática, subir uns labs, fazer umas topologias de acordo com o blueprint da Cisco, né, de acordo com o que ela me pede. Então eu fiz isso, 2 semanas mais ou menos, eu estudei a parte teórica, fui anotando os pontos principais. Eu sou uma pessoa muito visual, então eu fazia alguns mapas assim, com palavras-chave para eu conseguir entender, para aquela palavra me lembrar de tal assunto, enfim. Fiz 2 semanas de teórico, 2 semanas de prático. Então fui subindo topologia, entendendo o comando. Se eu tirasse aquele comando específico, minha topologia caía, não caía, o que acontecia? O que eu precisava, sei lá, para configurar um IPv6, tá? Vamos fazer um cálculo de subnet aqui e aplicar numa topologia. Vamos adicionar mais um roteador, o que acontece? E fui fazendo isso, né? Alguns testes assim, entendendo melhor, né, a sintaxe ali dos comandos da Cisco, isso também é importante. Entendendo também os comandos de saída ali, que cada show me representava, que informação que eu conseguia, isso foi muito importante também, porque na prova cai muito disso, né? Ele te dá a saída do comando ali e você tem que entender o que está acontecendo, o que está de errado, o que você precisa configurar. Então foram 4 semanas ali e na última semana que eu tinha separado, eu peguei alguns simulados, né? Eu não sei nem se eu posso entrar nessa questão de dumps, né? Mas tem aí na internet. Foi uma dica que eu recebi e eu quero repassar também. Muitas pessoas, elas passam na certificação porque elas pegam o dump e decoram. Só que a pessoa, ela é certificada só que ela não sabe o que ela tá fazendo. Muitas vezes ela, decorei, passei, top. Só que quando ela vai aplicar aquilo, ela não sabe o que tá fazendo, acaba, né, ferrando ali a empresa, um cliente, enfim. Então, eu tive contato com dumps, mas, bom, tá aí para todo mundo. Mas eu busquei entender do que se tratava a prova e não decorar. Então, tinha uma questão relacionada a tal assunto. Eu não ia decorava aquela questão. Eu entendia o que estava me pedindo ali, pesquisava, muitas vezes eu não entendia muito do assunto, né? Ficava com dúvida em algumas coisas. Então, eu pesquisava para entender melhor o assunto. E não só fazer decoreba, né? Porque isso aí, num primeiro momento, não vai te fazer diferença. Vai ser até bom, né? Pô, tem uma certificação. Mas lá na frente, isso vai bater. E aí, cabe a você. Com certeza, né? Em tese, tem como saber disso fácil, né? Quando você começa o dia a dia e a pessoa vê que você não tem o manejo do negócio, aí eles vão falar, alguma coisa tem de errado nisso. Né? Exato. Sobre essa questão até, eu não sei se o pessoal ainda chama disso, mas na minha época era Test King que o pessoal chamava, eu acho que era um site que tinha isso. Então, eu baixei diversos, eu confesso isso, sem problema nenhum, mas exatamente, eu fiz igual você, eu não pegava eles e ficava fazendo, repetindo para gravar aquela sequência. Eu fazia eles depois de eu estudar, que aí eu conseguia, porque eu não sei se foi o mesmo sistema para você, mas ele sempre dava no finalzinho do dump, conforme você ia fazendo um programa, ele depois no final ele te dava ali um score de como que foi a sua pontuação naquele dump e tudo mais. Então, por exemplo, o seu problema maior foi com IP, endereçamento IP, então você tem que melhorar isso aqui. Seu problema maior foi com a parte prática de labs, coisa do tipo, então você tem que melhorar isso aqui. Então isso eu acho que ajuda muito a gente, saber como é que está o nosso estudo. É exatamente isso que você falou. Aí a partir dali, tô com problema nisso, beleza, então vamos rever de novo esses conceitos aqui, depois eu volto pro dump de novo, vou fazer de novo para poder ver se melhorou. Se melhorou, ok, vamos pro próximo tópico. Eu acho que tem que ter um equilíbrio, né? O próprio curso da Cisco, eu acho que tem também alguns simulados que você pode fazer por lá. Então, eu não acho nada errado. Eu acho errado só a maneira como você utiliza, né?
Se você pegar para utilizar para si próprio, fazer aquilo lá, eu vou gravar essas questões aqui, porque eu sei que vai ser alguma coisa parecida que vai cair na prova. Cara, tá enganando a você mesmo e a quem for te recrutar depois, porque quando chegar na hora H, você não vai saber fazer o que tem que fazer, né? Então, basicamente, nessa a gente já respondeu a metodologia utilizada e também se fez algum curso, né? Sim. Então, a gente foi feito curso, sim. Oficialmente, você teve o da Cisco também, né? Sim. Uma curiosidade, antes de você ter acesso ao curso da Cisco, que material você estava utilizando, no caso, não só da Cisco, mas o da Udemy também que você comentou? Você estava utilizando algum livro, algum material base? Como é que estava isso? Primeiro de tudo, eu pesquisei os tópicos, né, que iam cair na prova da Cisco e fui caçando materiais na internet. Então, sites que falavam sobre, e casou também que na época, na faculdade, eu estava tendo um semestre falando sobre redes, então também já me ajudou a ter um norte do que eu tinha que fazer. E eu fui caçando materiais na internet, vendo vídeos, né? Tem alguns canais no YouTube também que me ajudaram. Teve alguns Instagrams também, né? Uma galera compartilha a rotina de estudos, sempre tem algumas dúvidas lá, eu assistia para entender. Em paralelo, esse curso da Udemy também. Foi tudo isso, mas a maioria foi realmente buscando na internet para entender conceitos básicos. E como que foi essa experiência para você? Você acha que, tendo um material oficial da Cisco, isso pode ter te ajudado bastante? Foi melhor do que você ter essa dificuldade de ficar procurando em diversos locais o material exato ou não? Você acha que o material que você teve antes, acesso, também conseguiu te ajudar tanto quanto o da Cisco? Só para a gente ter mais ou menos um parâmetro. Primeiro que quando você vai procurar na internet, claro, tem muito material bom, muito material que te ajuda, mas às vezes você está procurando um assunto e você acaba se dispersando em detalhes de um outro assunto e causa uma confusão, você acaba que no final do dia não estudou nada. Então, para mim foi uma dificuldade, principalmente porque eu tinha, né, o que eu precisava pesquisar, só que eu vi um detalhe que me chamava a atenção, eu esquecia todo o resto, e aí eu acabava não entendendo direito um e nem estudando sobre outros. E o material da Cisco também foi muito bacana para mim, né, para minha experiência pessoal, assim, falando, porque tem uma riqueza de detalhes, né, um grau de detalhes que eu não tinha encontrado na internet. Assim, não é um material muito prático, ele é um material muito extenso, é muito cansativo, porque você tem que ler e não acaba mais aquela leitura. Às vezes você tem que voltar capítulos e capítulos, porque você não estava prestando muita atenção àquela hora ali, e se perdeu e precisou de um detalhe lá na frente. Mas eu acho que, assim, nada que você não consiga encontrar na internet. Também, para mim, não resolveu muito a internet em si, porque na época eu não tinha nenhuma base de redes. Então, o que dificultou um pouco a minha pesquisa. Mas, assim, com o curso da Udemy que eu fiz, com os vídeos que eu assisti, me deram uma boa base. Só que, no meu caso, o curso da Cisco oficial, para mim, foi extremamente importante. Eu sei que algumas escolas oferecem esse curso da Cisco também, então eu acho que tem um acesso até fácil, assim, para quem queira, não sei questão de valores, essas coisas, mas foi um material que realmente, no meu caso, me ajudou bastante. O material da Cisco eu já tive acesso a versões anteriores do curso, e realmente, 70 slides um capítulo, e o primeiro capítulo que não fala de nada praticamente, então realmente acaba sendo bem cansativo, é uma maratona. Então eu não seria maluco de talvez pegar e maratonar o curso da Cisco oficial lá em 30 dias, porque eu acho que ia ser pouco tempo e ia fritar o cérebro. Eu, no meu caso, eu utilizei como base, não sei se conhece, provavelmente conhece, né? Já ouvi falar do material do Marco Filippetti. Para mim, é um dos caras maiores nessa área. Eu comecei com um livrinho capa verde, que era do CCNA 4.1, que era antes da prova 200, 120, aí teve a atualização para 200, 120, aí teve o CCNA 5.0, aí eu sei que a minha prova foi 200, 120 quando eu fiz, aí foi o 5.0 todo baseado nele.
Aí depois teve o CCNA 6.0, que foi para 200, 125, que teve algumas alterações, começou a ter um pouco de automação em SDN na prova, mas eram coisas bem básicas mesmo. Eu sei que quando eu fiz estava entrando IPv6 basicamente ainda, quando eu fiz a prova, estava começando a ser cobrado IPv6 mesmo forte, que antes não tinha praticamente nada de IPv6. Então eu lembro que, eu não sei se você chegou a ver esse material também no YouTube, mas tem uns vídeos muito legais de IPv6, IPv6 café da manhã, IPv6 com café, alguma coisa assim do NIC-BR. São 3 vídeos de mais ou menos 1 hora, que eles falam um monte de coisas interessantes sobre IPv6, e acabou que, tipo, muitas das coisas que caiu na prova, que eu aprendi sobre IPv6, eu aprendi naqueles vídeos ali, que até não tinha muito material naquela época também sobre IPv6 na internet, era difícil encontrar. Então, o que eu tinha dúvida, às vezes eu ia pra internet, era material em inglês, você não achava nada em português praticamente, os materiais mais específicos era bem difícil. Hoje eu acho que facilitou muito, né, essa questão do português, hoje já tem muita coisa traduzida, mas realmente, né, até hoje, para você encontrar um material interessante, assim, é um pouco complicado. Mas essa questão do NIC-BR, realmente, o conteúdo dele sobre IPv6 é sensacional, não tenho o que falar. Inclusive, eles têm um curso EAD, se eu não me engano. Eu ainda não parei para fazer, mas está na minha lista para fazer. É bem legalzinho. Eu cheguei a fazer, é bem legalzinho, tipo, é bem tranquilo, é uma leitura fácil de se fazer, tem um quiz no final, é bem legal. Vou ver se eu deixo na descrição também o link desse curso, que é bem interessante pra galera. Aproveitando esse ensejo sobre material e tudo mais, como é que foi para você em relação ao idioma da prova? Porque a gente sabe que desde a versão 200 e 120, que foi a que eu fiz, nunca mais teve traduzido, a prova traduzida, né? É só em inglês. Como é que foi isso? Você sabe inglês, não sabe? Você fez aulinha particular? Tu teve que se virar nos 30? Conta pra gente como é que foi essa experiência pra você do inglês na prova. A minha primeira tentativa, né? Eu era um zero à esquerda em inglês. E aí, isso também foi um dos traumas da minha primeira tentativa, porque eu percebi que sem o inglês não seria possível fazer essa prova. E aí eu fui atrás, né, de ter aulas. A empresa também, ela oferece, né, parceria com a escola de inglês, então eu fui fazer aula. Foi crucial para mim conseguir entender melhor o inglês. Eu não digo assim, você precisa ser fluente no idioma, mas você precisa ter o famoso inglês técnico, né? Conseguir entender ali as palavras-chave ali para a tua área, porque senão você não vai conseguir entender a prova, porque o inglês que te cobra ali é um inglês básico, mas com palavras-chave dentro da área de redes. Então, se você não souber, por exemplo, o que é uma layer ali aplicada dentro do contexto das questões, você não vai conseguir fazer nada. Mas é aquela coisa que, se você, por sua conta, você não precisa ter uma escola de inglês, nada. Por tua conta, estuda ali um pouquinho por dia, tenta pegar algum material em inglês da prova para ler, vai pesquisar algumas questões, usa o dump para isso, pega o dump em inglês e tenta entender ele ali, o que quer dizer. Evita de fazer essas questões em português, porque na prova ele vai te cobrar em inglês. Então já é uma coisa que me ajudou. Todo o material, todos os simulados eu fazia em inglês para conseguir entender, porque na hora da prova não ia adiantar eu saber as questões em português. Realmente, o que me ajudou muito foi os dumps, que aí eu já meio que ia circulando as palavras-chave e anotando quais são as palavras mais importantes, que aí elas iam ditar o contexto daquela questão para mim. E o restante, se eu não soubesse uma palavra, mas ela não fosse importante naquele contexto, eu já ignorava ela simplesmente e ia olhando as outras palavras e tentava encaixar o sentido ali para assim, Mas realmente eu senti que se a pessoa não tiver pelo menos o básico ali do inglês, ler alguma coisa mais técnica e entender do que se trata aquilo ali, você não precisa saber todas as palavras que estão ali, não precisa traduzir todas, mas pelo menos entender. Coisas que eu ouvia muito pessoal falando de provas anteriores,
que pode ser que tenha sido por isso que a Cisco parou, é que na tradução se perde muitos detalhes. Então, às vezes, se traduz incorretamente. Então, acaba que tipo, uma palavra que faria muito sentido no inglês, pra gente no português não faz sentido algum. Então, acaba que você erra a questão porque você não conseguiu entender, ela foi mal traduzida. Então, acho que teve muito a ver com isso também, a questão da prova não ser mais traduzida para o português. E, assim, na prova, qual tópico você acha que foi mais difícil, assim, para você estudar ou que você mais teve dificuldade? E até durante a prova em si, que você notou que não estava tão legal ainda para você? Eu acho que dentro da parte de wireless, eu ainda tinha muitas dúvidas na questão de protocolos, de diferenciar algumas coisas muito específicas ali, né, porque era um conteúdo que eu não tive a parte prática anteriormente, eu não tive muito foco nele, então para mim algumas coisas ali pegaram, e a parte de automação, a parte aquela questão de SDN, essas coisas assim para mim também pegaram um pouquinho, porque na época eu estava começando a ver. Porque as provas que eu fiz, né, minhas 2 tentativas anteriores, foi a 200 125, onde a gente tinha a parte de lab, mas não tinha a parte de automação para fazer na prova. E aí, nessa última que eu fiz, ela tinha mudado a versão. Foi para 300, alguma coisa, que eu não me recordo agora. Acho que é 200, 301. Isso, acho que é isso mesmo. E aí tinha essa parte de automação, mas eu não tinha tido contato anterior, então... Para mim, eu tive uma certa dificuldade, mas nada assim que, prestando atenção nas questões, estudando um pouquinho mais, dá para fazer tranquilo. São questões que não são tão cobradas ainda, né? Então acaba que você consegue meio que dar uma enroladinha ali, tentar chutar certo, né? Sim. E ainda se sair bem, né? Sim. Teve um detalhe também que essa prova, né, quando eu fiz, ela ainda estava em fase de testes, então tinham algumas questões ali que você não tinha pontuação por elas, né? Era só para ver se elas iam ser aprovadas para fazer parte da prova no futuro ali. Então, às vezes foram essas questões, eu não sei, porque não tem como você saber qual vale ponto ou não. Mas acredito que a questão de automação para mim foi o que mais pegou assim naquele momento. O contexto até que foi feita a prova, né? Você fez a prova recentemente até em casa, né? Então até vou te pedir para falar um pouco sobre, mas acho que dentro desse contexto todo, a Cisco aproveitou de inserir novas questões e tudo mais, até porque é uma versão nova da prova. Então às vezes você acaba se lascando um pouco também, né? Acaba sobrando mais questões para você fazer nessa brincadeira. Essa é a parte ruim. Mas é a vida e é bom você estar preparado também, né? Tentar cobrir todo o currículo. Que por mais que coisas como áreas, automação não são tão cobradas, hoje eu vejo que, por exemplo, a automação tem um grande papel. É muito interessante você saber. O wireless é interessante? Eu acho que é relativamente interessante. Só que talvez seja mais interessante para quem quer seguir uma carreira de wireless. Mas para quem quer route e switching, quer subir dentro de realmente roteamentos e switching, eu acho que o wireless não seja tão importante. Mas como a Cisco resolveu englobar tudo numa carreira... Pelo menos o básico, né? Você tem que entender ali. Tem pelo menos o básico. E agora, então, vamos conversar um pouquinho sobre como é que foi essa experiência, né? Você fez a prova em casa e só Deus sabe como é que foi isso. Conta pra gente um pouquinho. Vamos lá. Eu fiz, né? A gente estava num momento, acho que bem crítico aí da pandemia ainda. E, bom, surgiu essa oportunidade, né? A Cisco disponibilizou pra gente fazer em casa. E eu fui, né? Toda feliz fazer em casa. Como que foi isso? Você precisa estar sozinho. Então, num quarto, sozinho, tranca a porta. Não pode ter contato com ninguém durante a prova. Não pode sair de frente da câmera durante a prova. Na sua mesa você pode ter um copo com água, nada para comer, nenhum líquido escuro, nada disso. Eu fiz ela 2 vezes em casa, na verdade, né? Na primeira, foi basicamente isso, eu entrei na prova, começou. Nessa segunda, eu acho que como aumentou, né, a incidência de pessoas fazendo em casa, tem uma pessoa que te acompanha durante a prova, né? Essa pessoa me ligou
E aí foi o teste, né? Porque a pessoa só fala inglês ali com você, né? O proctor só fala inglês. Então ele ligou, eu tive que me virar ali para falar com ele, para entender o que ele estava falando. Mas foi assim, foi tranquilo, ele fez perguntas básicas, tipo, pediu para ver a minha mesa, perguntou se tinha alguém no quarto, né? Perguntou se eu estava de relógio, pediu para eu ver meu óculos. Coisas que aconteceram quando eu fiz presencial também, né? Só que a diferença é que foi uma pessoa que fala meu idioma, pegou meu óculos para ver, pediu para eu tirar relógio, pediu para deixar o celular longe. Foi a mesma coisa, só que versão online. Basicamente uma ligação ali para ele verificar seu ambiente, né? Para evitar colas, né? E esse tipo de coisa. Eles disponibilizam lá no site, né? Todas as regrinhas, como que funciona. Eles te enviam também antes da prova, explicando como que vai funcionar para fazer em casa. A única coisa, assim, é que se alguém entrar no ambiente que você tá ali, você tem que pedir para a pessoa sair e você só pode falar essas palavras para a pessoa em inglês. Por favor, saia, eu estou fazendo a prova. E é isso, e a pessoa tem que sair, senão você é desclassificado e não tem direito nem de reembolso. Se a internet cair também, fica complicado, né? Dependendo do grau da situação, você consegue remarcar a prova, mas dependendo da situação, você também perde o direito de fazer a prova. Bem difícil. Imagino a pessoa que não entende nada, tipo, entrar no quarto e tendo que falar com ela em inglês ainda, né? Mas tudo bem. Complicado. Você acha que com esse cenário todo, tipo, te ajudou em caso de fazer a prova, ou você acha que deixou mais difícil ainda fazer a prova, talvez em casa? Como é que foi isso? Porque essa questão toda de você nervoso, porque tem que falar inglês com a pessoa, é uma coisa totalmente diferente. Você acha que isso ajudou ou dificultou? Minha opinião pessoal, foi melhor. Porque quando você vai até o centro para fazer, né, é uma salinha 2x2 ali, como foi no meu caso, tem uma câmera ali te olhando, você sabe que você está sendo monitorado 24 horas, você não tem nem para onde olhar, assim, porque não tem espaço. Se você quer, por exemplo, beber uma água, você tem que levantar a mão, esperar a pessoa vir, te tirar da sala, né, verificar para você poder voltar. Para fazer em casa, para mim foi melhor porque eu me senti mais confortável, né, porque querendo ou não, a gente está em casa, é a nossa zona de conforto, então foi mais tranquilo para mim, né, porque eu sabia que eu estava em casa ali, estava tudo tranquilo, estavam me monitorando, mas não estava tão escancarado quanto no centro. Então, eu particularmente me senti mais confortável. E eu acho que abre oportunidade para muita gente também, né? Que às vezes demora, sei lá, 2, 3 horas para se deslocar para um centro para fazer essa prova. Às vezes tem que viajar para outras cidades, né? Essa oportunidade de poder fazer a prova em casa foi muito legal e acho que foi extremamente importante, né? A Cisco, além disso também, ela disponibilizou alguns descontos, né, para você fazer essa prova em casa, para tentar melhorar, né? Porque essa questão de pandemia, vem desemprego e tal. Então, foi uma ação bem legal também. Ela disponibilizou, eu lembro na época, alguns vouchers de desconto para você fazer a prova em casa. E acredito que pelo menos movimentou, né, esse mercado aí. Eu não sei se tem mais alguma coisa que você quer falar sobre a sua experiência com a prova e tudo mais, mas acho que das perguntas, basicamente, a gente já respondeu todas. Eu acho que vou falar um pouquinho de mercado, né, de oportunidades, assim. Eu senti que a prova ela foi muito interessante. Assim, eu não estava pleiteando emprego, né, até porque eu já estava no meu estágio, mas a prova eu tenho certeza que foi fundamental, né, para minha efetivação agora no final da faculdade. Vamos ver, espero que sim, né? E só que eu senti assim, o meu LinkedIn, a partir do momento que eu coloquei lá que eu era certificada, surgiram recrutadores, né, perguntando, surgiram mais oportunidades de vaga, e eu vi ali o peso que a certificação tem. Por mais que é uma certificação inicial ali, é uma certificação mais base, então eu senti que a certificação foi um grande diferencial ali, né, para os profissionais na área, que, querendo ou não, você tem uma faculdade, ok, você fez um curso ali mais específico, ok, mas
pô, você fez uma prova que não é no teu idioma nativo, né, que é um conhecimento completamente específico ali, te dá uma certa credibilidade, né? Se for eu e uma outra pessoa ali que não tem a certificação, talvez eu tenha mais chances na empresa do que essa outra pessoa. Então, a certificação é um investimento, a gente pode colocar assim. Não é um dinheiro jogado fora, é um investimento para a tua carreira, para o teu eu profissional. Então, para quem está em dúvida ali, faça uma certificação ou uma pós, eu arrisco a dizer, faça uma certificação. A certificação talvez valha mais a pena, né? Por mais que tenha todo esse quesito que é caro, tem a questão do idioma e tudo mais, ainda assim ela vale a pena. Sim. Eu não posso dizer a mesma coisa sobre a questão de peso, porque a minha tá vencida, né? Mas eu sei que com certeza, quando eu fiz ela, até eu estava entrando na universidade, e eu fiz justamente com esse pensamento. Eu estava saindo de um emprego que era serviço público e estava falando, não, qualquer coisa que eu precisar, eu tendo essa certificação, é mais fácil para eu me colocar no mercado de trabalho, caso seja necessário. E realmente, quando eu comecei a trabalhar exatamente, até antes de fazer a certificação, foi ela que me colocou para dentro, basicamente. Eu comecei a estudar com a empresa e isso me manteve dentro da empresa, e a empresa também, como você falou da sua e tudo, ela queria pagar a certificação para mim. Só que como eu acabei tendo que me mudar, diversos casos assim do tipo, não pude continuar na empresa, mas se eu tivesse continuado, certamente, hoje, meus colegas que entraram junto comigo, uns já passaram em CCNP, já estão em outro nível, outra carreira, tem outros que já estão até inclusive com certificações da Nokia e por assim vai. Então eu acho que como base é legal a gente começar pelo CCNA da Cisco, justamente porque ela te dá uma base bem sólida, toda a carga de redes. E claro, também tem que ter um puxadinho da Cisco, porque senão perde a graça. Não dá para ser 100% neutra, né? Mas obrigado por compartilhar aí um pouco sobre como é que foi essa sua jornada de estudo em si, como é que foi a experiência da prova, a dificuldade. Eu sei que não é todo mundo que vai pegar um livro, vai estudar e amanhã já está pronto para fazer essa prova. Depende de diversos fatores. Eu sei que, com certeza, durante a sua caminhada, como a gente já tinha conversado, tiveram vários fatores que dificultaram bastante, né? E até, inclusive, a faculdade dificulta um pouco também, né? Que são coisas totalmente diferentes que você tem que estudar no dia a dia. Você está estudando programação para uma disciplina e está estudando redes para certificação. É bem difícil mesmo, eu sei. Tanto que a minha certificação mesmo em si venceu por causa disso. Eu estava no meio da faculdade, no meio daquela loucura toda, não tinha como eu parar para estudar para uma outra certificação para poder renovar ali, né? Não, mas essa questão até do vencimento, eu acho que, claro, você sempre tem que estar atualizado, sempre tem que estar renovando, mas eu vejo que, pelo menos aqui no Brasil, só o fato de você ter, mesmo que tenha passado os 3 anos, só o fato de você já ter tirado alguma vez na sua vida já é um diferencial. E assim, para oportunidades até no exterior, né, a certificação é super bem vista lá, então. É super bem vista e também conta muito como experiência para quem está começando na área e não tem... É aquela velha máxima, né? Eu preciso de um estágio para poder ter experiência, mas para você pegar o estágio você tem que ter experiência, aí fica aquele loop infinito. A certificação te ajuda, que realmente a pessoa que fez a certificação, ela estudou para aquilo ali, então ela realmente domina aquele assunto, senão ela não teria passado, né? Sim. Pelo menos esse seria o caso ideal, né? Mas exato. Você tem aquele que decora e vai lá fazer. Mas muito obrigado mesmo por ter ajudado e compartilhado um pouquinho da sua experiência. Te agradeço por estar aqui com a gente. Então, pessoal, não esqueçam de seguir ela lá no Instagram dela. Deem essa moral para ela lá, porque ela foi aprovada no CCNA, né, gente? Então, acho que não é qualquer um que consegue uma dessas, né? E rumo agora a Juniper, né? É isso aí. Eu te agradeço, né, a oportunidade. Esse papo tá para rolar há muito tempo atrás, né? Mas vários fatores aí a gente não conseguiu antes, mas estamos aqui para falar do CCNA, da importância das certificações, né? Principalmente aqui para a área de redes, para a gente conseguir ter uma carreira aí de sucesso.
E muito obrigada mesmo pela oportunidade, por me convidar para estar aqui, por compartilhar minha experiência. E não podemos parar, né? Agora vou seguir para a Juniper, né? Tentar umas certificaçõezinhas aí. E vamos ver. Então, até a próxima, pessoal. Obrigada. Tchau, tchau.